Olá, boa semana na paz do Senhor Jesus. Faz algumas semanas que eu não consigo compartilhar a mensagem com vocês, com os irmãos, com os amigos, mas hoje, graças a Deus, conseguimos. Então, graças a Deus por isso e vamos compartilhar a leitura de hoje. Vamos começar orando? Obrigada, Senhor. Antes de qualquer coisa, agradecer porque nós só estamos adentrando o seu trono de glória, essa posição tão feliz, porque o Senhor levou na cruz os nossos pecados, nos redimiu, pagou pelos nossos pecados e nos trouxe a presença do Senhor como filhos. Em nome de Jesus, nos receba, Pai, para louvor do seu santo nome. Nos conte o Santo Espírito, para que venhamos entender o caminho que nos devemos andar. Nos corrige, nos consola, nos conforta para teu louvor. Amém. Amém. Hoje é dia 13 de abril de 2025, é um domingo, boa semana, e aí vamos começar com a nossa leitura de hoje. Hoje a leitura é Salmo 30, é o capítulo 30 de Salmo. É um salmo de Davi. O versículo-chave é o versículo 4. Cantem ao Senhor todos os que são fiéis, louvem seu santo nome. Cantem ao Senhor todos os que são fiéis, louvem o seu santo nome. Então, se você é fiel, se você é irmão em Cristo, que ama o Senhor, que tem procurado viver em fidelidade e integridade na presença do Senhor, fica bem o louvor nos seus lábios. Se você guarda os seus lábios da mentira, se você guarda os seus lábios de palavra torpe, se você guarda o seu lábio de testemunhos falsos, você fica bem louvar o Senhor com seus lábios. Se você guarda as suas mãos de cometer injustiça, de praticar iniquidade, fica bem levantar as suas mãos aos céus e adorar o Senhor. Então, adoremos ao Senhor. O Salmo 30 é um salmo de Davi, e ele é ação de graça pela libertação da morte. Davi muitas vezes foi livrado da morte pelo Senhor, porque Davi foi muito perseguido, né? Ele era um homem que tinha promessa, Deus, através do seu profeta, ungiu como rei de Israel, e o rei que era atual no momento, o rei Saul, tentou matá-lo várias vezes, ele tinha muitos inimigos, pessoas que iam à procura dele para o perseguir, e muitas vezes na nossa vida também é assim, na vida do cristão também é assim. Nós temos a promessa do Senhor, temos o amor, a bênção, a maravilhosa salvação, mas muitas vezes nós somos perseguidos, faz parte, é a vida. E todo cristão deve estar consciente em relação a isso, que existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias, o tempo todo. E nós devemos estar com a nossa armadura da fé, como fala na palavra de Deus, mas hoje a leitura não é sobre isso. A leitura é um salmo de Davi, que ele dá ação de graças pela libertação da morte. Então ele é um pouquinho longo, eu vou ler um pouquinho rápido para a gente não ficar muito tempo, para não ficar um vídeo longo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem de mim. Glória a Deus, Senhor meu Deus. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado.
Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha rocha, por apenas voltastes o rosto, fiquei logo conturbado. Então ele lembra aqui que quando ele estava bem, quando estava tudo bem com ele pensava, nunca seria abalado. Então ele diz aqui, bastou tu te virastes um pouco o rosto e eu fiquei logo conturbado. Ou seja, toda a bênção, toda a virtude, toda a plenitude que ele tinha, ele sabia que dependia do Senhor. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Então aqui ele ficou abalado, aqui percebe-se que ele está talvez enfermo, talvez com alguma situação de física, dor física mesmo, questão de morte, e ele ficou conturbado, mas implorou ao Senhor e clamou ao Senhor, que prazer tem se eu baixar a cova, que proveito obterás de mim se eu baixar a cova. Nós sabemos que se nós formos, quando nós formos, porque todos nós vamos, se Jesus não voltar antes, quando nós formos à morte, nós temos a eternidade com Jesus. Jesus veio para isso, veio para morrer pelos nossos pecados e nos dar a certeza, e ressuscitar para nos dar a certeza da eternidade com Ele. Glória a Jesus por isso. E se aproxima a semana da Páscoa e é muito oportuna essa palavra. Nós sabemos que vamos viver eternamente com o Senhor. Mas de fato, os mortos, eles não glorificam a Deus. Os mortos, eles não têm mais como testemunhar. O dia que eu partir, eu não vou mais poder estar compartilhando a palavra, eu não vou mais dar os testemunhos da minha vida, das coisas que o Senhor fez na minha vida, se eu não deixar alguma coisa escrita ou pessoas que possam relembrar, mas de fato eu não farei mais. Então ele clamou ao Senhor e disse ao Senhor, que obterás, que proveito terás se eu baixar a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Como declararemos a verdade se estiver quando formos para o Senhor? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Eu não sei se você já teve livramento de morte, eu já tive cura instantânea, né? E foi algo assim maravilhoso. E eu posso testemunhar brevemente aqui, eu tinha uma dor na coluna, uma dor lombar muito, muito persistente, desde muito cedo. E quando eu comecei a estudar, eu sou dentista, quando eu comecei a estudar, aquela posição que nós ficamos, né, a posição do dentista é uma posição difícil, e eu ficava mal, a coluna doía muito. No meu primeiro emprego, a minha lombar sofria horrores, e eu, quando chegava o final do dia, sexta-feira, eu estava com a lombar estatelada ali, e nessa época eu fazia um jejum de 24 horas. Eu consagrava o jejum às 18 horas da sexta-feira e só entregava o jejum às 18 horas do sábado. E um belo dia eu estava lá deitada numa sexta-feira, tinha acabado de consagrar o jejum, e a minha lombar estava doendo, estava assim, latejando assim, ó. E eu ali deitada, olhando para aquele teto de palha, e que eu fui para uma cidade pequenininha, e a população nunca tinha visto dentista na vida, e eu trabalhava o dia inteiro, muito. E eu estava ali sofrendo dor e pensei, meu Deus, eu escolhi a profissão errada, porque eu estou no meu primeiro emprego e já estou aqui muito mal, sentindo muita dor, eu não vou conseguir nada, eu vou... Pronto. E naquele mesmo momento eu senti, a palavra de Deus veio a mim, não é? A minha memória, e eu senti que eu não deveria aceitar
aquela situação, que aquela situação não era bênção para a minha vida, e a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, somos abençoados, e que nós temos autoridade contra, que no nome de Jesus nós somos sarados. E eu naquele momento repreendi aquela dor, e ela sumiu, e só reapareceu mais de 20 anos depois. Isso porque foi uma situação que eu não sei, agora talvez não dê para entrar, vou entrar rápido. Eu fiz uma fertilização in vitro, que eu creio que não foi da parte de Deus, eu fiz da minha própria vontade. E naquela situação a minha lombar voltou a doer, mais de 20 anos depois. E para mim foi Deus me dizendo que se Ele quisesse ter me dado um filho, Ele me daria sem precisar de procedimentos. Ocorreu algo que eu percebi que a vida, só quem pode manipular a vida é o Senhor. Só Ele tem a plenitude, a dignidade, a pureza. Ele é Deus, só quem pode manipular a vida é o Senhor. Então, nesse momento que 21 anos depois, quando eu senti aquela dor que eu não sentia há 21 anos, quando Deus me deu uma cura milagrosa, eu percebi que eu realmente passei à frente do Senhor, e foi um sinal. Mas foi só naquele momento, e depois, graças a Deus, o Senhor, ela sumiu novamente. Glória ao Senhor. Então, eu já tive cura instantânea, mas não assim de se livre da morte, mas muitos de nós temos esse testemunho. Tem testemunho da minha mãe, sim. Deus livrou a minha mãe da morte várias vezes, até trazê-la para a presença dele, até realmente ela se aproximar a ponto de dizer que não existia vida melhor do que a vida com o Senhor. E eu glorifico muito ao meu Deus por isso que Ele fez na vida da minha mãe. Então, e a cada dia, quem o Senhor nos livra da morte, nós nem sabemos. Muitas vezes nós nem sabemos, né? Nós achamos, não, tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas o Senhor, muitas vezes, te livrou da morte naquele momento. Então, glória ao Senhor, que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Pai amoroso, que tem cuidado de nós, que tem realmente nos tratado como a sua esposa, e por isso nós temos muito motivo de nos alegrar. Amém? Essa é a semana de Páscoa, então o que eu posso desejar para nós é que nós tenhamos uma semana de Páscoa com renovação da nossa fé, que nós possamos nessa semana realmente nos aproximar do nosso Deus, não de forma religiosa, mas de forma plena, com tudo que o Senhor realmente merece de nós, que é todo o nosso amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o Senhor Jesus fez aquele sacrifício maravilhoso por nós. Então que nessa semana nós possamos nos aproximar dele. Se você se sente afastado, eu te convido a se aproximar do Senhor. Nessa semana, faça a leitura da palavra, ore ao Senhor, busque, leia o Evangelho de João. É a semana da Páscoa, é a base da nossa fé, não é? Nós vamos ter feriados, aproveitemos o feriado de Páscoa para poder ler e buscar o Senhor, sempre orando antes, pedindo a unção do seu Santo Espírito, e que nós possamos compartilhar a nossa fé com outros. O mundo está sofrendo muito. Nós vemos o mundo hoje com sofrimentos de alma muito intenso. Nós vemos uma nova geração com muito vazio. Nós precisamos realmente compartilhar essa fé, e na verdade é o que o mundo quer. O mundo quer encontrar o Senhor, e que nós possamos ser usados para isso. Em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu a maravilhosa salvação, se você nunca declarou diante do Senhor, Senhor, eu recebo aquele sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu recebo, Senhor, o teu sangue vertido por mim, todo o teu sangue, o Senhor verteu todo o sangue dele por você. Por isso, quando ele foi lá furado na lateral, correu água e sangue, porque ele já não tinha mais sangue. Ele derramou todo o sangue dele por nós. Então, se você ainda não declarou com os seus lábios
que você o recebe, que você crê que ele foi à cruz e passou por tudo isso para derramar todo o sangue para perdão do seu pecado. Se você ainda não declarou isso com os seus lábios, declare, porque a palavra de Deus diz que com a fé nós cremos e com os lábios com o coração nós cremos e com o lábio nós declaramos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de compartilhar a sua palavra. Senhor, que alegria, Senhor, é podermos, Senhor, estar diante da sua maravilhosa presença, junto com esse meu amigo, junto com esse meu irmão, Senhor, e podemos te buscar na unção do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que hoje declara, que crê naquilo que o Senhor fez na cruz, que recebe o seu sacrifício santo para perdão dos seus pecados. Senhor, que ele possa, Senhor, ter renovação de fé e a cada dia ele buscar, em nome de Jesus. E que nós possamos ter uma semana, Senhor, na sua maravilhosa presença. Obrigada por todos os livramentos que o Senhor nos dá, livramentos de morte, livramentos de mal, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não frequenta uma igreja, se você aceitou Jesus, ou se você ainda quer saber mais, procure uma igreja que realmente o evangelho seja pregado, o evangelho do Senhor Jesus, o arrependimento, o batismo de arrependimento, a conversão ao Senhor, Ele como centro da sua vida, e busquemos ao Senhor, porque os dias eles se abreviam e os dias são maus, e nós estamos aqui com um propósito. Em nome de Jesus, boa semana na paz do Senhor Jesus.